Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Quem associa a abelha a um animal agressivo pode mudar de opinião. Algumas espécies têm lugar de destaque na ocupação de determinados locais. Ô Robson, antes de eu falar do pólen e de outros, eu queria saber de você. Você colocou no bloco anterior a questão da política pública. A classe política brasileira está preparada para esse emprego que pode ser dado na produção do mel, para essa riqueza que pode ser produzida ao Estado e à nação brasileira para essa produção do mel? Olha, Cláudio, eu sou muito cuidadoso ao falar de política, porque a opinião pessoal da gente pode ser muito confundida com a opinião profissional da gente. Né? Outra coisa também é que as pessoas confundem poder com autoridade. São duas coisas muito distintas e tem que ser olhadas como isso. A autoridade é construída por uma pessoa e pelos seus atos. Eu acho que está faltando na classe política brasileira, não vou dizer na sua totalitária, mas na sua grande maioria, que eles construam sua autoridade pelo respeito das coisas que eles fazem mediante a sociedade que eles representam. E, no entanto, o Estado, em geral, e não é só o nosso Estado, se nós observarmos em mundial isso, ele não tem autoridade. A autoridade é constituída, quando ele sai do poder ele não tem essa autoridade, mas ele faz valer como poder. Então, respondendo à sua pergunta anteriormente, que é só colocar essas posições, não está preparada. Eles não têm a visão necessária, e quando têm a visão, às vezes, eles subjugam essa capacidade. E o produtor do mel já exigiu essa posição política também? Vou fazer uma pergunta melhor. Será que a cadeia produtiva de todas as cadeias agrícolas já exigiram? Algumas raras exceções não exigem. Exigem. Por que motivo isso? O agricultor está organizado hoje. Relativamente. Mas você pega uma cadeia, por exemplo, de apicultura que são de microprodutores. 98% da apicultura mundial, 97%, ela é microprodutor, ela é apicultura familiar. Ela não disponibiliza de recurso financeiro. Não existe essa conversa de ser organizado e ter dinheiro. Você, por exemplo, no seu escritório de advocacia, se você tiver que representar alguém, você tem custos que têm que ser cobrados. Né? A cadeia não disponibiliza de recursos, vamos supor assim, tá? Para bancar, por exemplo, um presidente de federação no Estado que possa ficar por conta dessa federação. Então a disponibilidade de tempo e financeira limita essas coisas. Você acha que é possível chegar lá? Acho que sim. Mas nós temos que construir essa base com um conceito político, não partidário, mas de objetivos de construção de políticas públicas, né? E é um trabalho lento. Robson, eu queria que você falasse um pouco sobre a apicultura migratória e os benefícios que ela ocasiona. Vamos fazer uma conta financeira, já que a situação é dinheiro, né? Isso é melhor ainda, porque eu tenho certeza que o telespectador que tem uma pretensão de entrar na produção do mel também está curioso. Vamos olhar os Estados Unidos como referência, não é que eles sejam referência mundial nessa cadeia, mas eles têm estatísticas muito confiáveis, porque o Estado lá é proibido de usar estatística para fins fiscais. Então eles têm estatística. O governo americano, ele determinou ano passado, porque ele publicou dados ano passado, né, do Departamento de Agricultura americana, que eles estão movimentando 500 milhões de dólares anualmente na apicultura americana. Nossa Senhora! No entanto, a polinização americana, tá, o trabalho que é prestado pelas abelhas na geração de grãos, movimenta 25 bilhões de dólares por ano. O que é o grande negócio da migratória? Quando a pessoa atinge um certo patamar de conhecimento, que a migratória tem riscos muito altos de transporte, colocar uma carreta na estrada carregada de animais, né? E animais que na escala zoológica não tem medo, né? Não pode acontecer um acidente. Se acontecer, a medida tem que ser tomada rapidamente, isso pode envolver vidas com muita facilidade. Você transporta os enxames de uma florada para outra, fazendo uma cadeia de produção de 3 meses passar para 8 meses. Olha só. Então você pode ter uma produtividade altíssima nesses níveis, mas é interessante alertar o seguinte: para se transportar abelha tem técnicas muito precisas. Carga perigosa? Altissimamente perigosa, uma carga viva e perigosa. E outro problema também que tem que ver: o custo disto não é barato. Você falou nos Estados Unidos. Ela começa já a entrar no Brasil, esse sistema, ou ainda não? Ou está longe? Há muito tempo, muito tempo. Eu, por exemplo, migrei com a abelha há muitos anos. Coordenava grupo de 7 mil enxames, nós temos muitos amigos que... Essa técnica está muito procurada hoje pelos apicultores, Robson? Ainda não, ainda não, porque o bioma do Mato Grosso, ele te oferece uma escala de produção tão grande... Que não há necessidade. Exatamente, para que você vai, como diz na minha região, procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Não existe. Então fica no seu lugar, seja bom no seu lugar,
que você não tem que se aventurar nessas situações. Mas eu ainda queria falar um pouco da migratória ainda. Quais os tipos de frutas que elas procuram, quais os tipos de pomares? Vamos dar dados de produção. Você pode aumentar em 25% a produção de soja, você pode aumentar em 200% a produção de abóboras e melões e coisas desse tipo, 35% a produção de café, sem abelha você não tem maçãs, você pode aumentar em 25% de girassol, 200% em concentração de óleo de girassol. O grande negócio da apicultura migratória, e que o produtor de grãos do Mato Grosso deverá começar a olhar com muito carinho isto, tá? Visto que as áreas de desmatamento estão cada vez menores e as fazendas não poderão se expandir mais, elas terão que melhorar dentro da sua própria área, né? É a questão da utilização de abelha como polinizadoras. Então, eles já contrataram o trabalho de apicultores, como é feito em muitos países. Como é que funciona essa polinização? Você coloca um estande de abelhas na cultura que você quer determinar, tá bom? E como a abelha necessita de pólen para crescer, ela se lança aos campos para produzir pólen, e pelo fato de se lançar em grandes maciços de abelhas, tá? Ela aumenta a qualidade e a quantidade de grãos produzidos no mesmo hectare plantado. Robson, eu imagino que a nossa classe de agricultores de Mato Grosso deve estar vibrando, inclusive, com essa entrevista nossa dessa noite de hoje. Você estaria dizendo que o agricultor nosso, da região centro-oeste do Brasil, principalmente, teria que voltar um pouco mais, além da famosa plantio da soja, a safrinha do milho ou do arroz, ele teria do seu lado ali um investimento na cadeia produtiva do mel, como uma atividade rentável para ele ali na agricultura? Duas sugestões. Ou ele faria isso do próprio bolso, do próprio recurso, tá? Ou ele usaria a questão da terceirização, como é feito nos Estados Unidos, na questão de amêndoas, no Canadá, na Brubelli, na Argentina, no sul do país, na maçã. Ele quer dizer que aquela área tinha que produzir o mel? Pode produzir o mel, tendo um controle automaticamente da questão de inseticidas, né? Tendo um critério para isso, né? E o ganho econômico do produtor na polinização, muitas vezes é maior do que numa adubação ou numa correção de solo. Muito maior. Se você retirar os insetos polinizadores da área todinha, a vida vai se extinguir em 2, 3 anos. A agricultura familiar, eu cito de novo como uma base comparativa na produção do mel, ela começa a ter um incentivo governamental com verbas, tudo. O produtor de mel tem esse incentivo? O governo começa a enxergar para ele e procurar também fazer os investimentos? Olha, Cláudio, em vários assentamentos rurais, eu estive visitando alguns, né, existem programas de apicultura. Então, num assentamento, você não vai conseguir colocar isso em todos os assentados, devido à área que a abelha ocupa. Se você montar um apiário de 30 colmeias, ela explora um raio de 1.500 metros. A gente calculando aí a área desse círculo, vai dar uns 700 e poucos hectares. Então você vê que é uma área muito grande. Mas se o pequeno produtor, tá? Eu falo pequeno produtor porque o assentamento é pequeno produtor é como qualquer outra pessoa, né? Quiser explorar a apicultura, eu não vejo dificuldade, aí tem um monte de fazendas laterais, é só ele não fazer coisas erradas com o dono da fazenda. Porque afinal o dono da fazenda é o dono da fazenda. Claro, ele tem que ser respeitado como isso, foi ele que abriu aquilo, que arrumou aquilo. Mas o que tem de área de reservas legais no Mato Grosso, que ele pode abrir uma área de abrangência. Para o produtor de grãos, né, é excelente e você teria um agregamento de renda considerável nessas famílias. Há meios de você fazer uma proteção para livrar da questão dos defensivos agrícolas, Robson? Olha, Cláudia, uma lei existe porque houve uma coisa errada. Claro. Dentro do conceito social que nós vivemos. O ideal, tá, você tem como fazer, por exemplo, a aplicação de fipromil na região que é aplicado, as pessoas... É normal, é usado, tá? É um produto licenciado, né? Que o fipromil é um princípio ativo, nós temos algumas marcas aí com nomes diversos, né? Se a pessoa aplicasse na semente do soja, faria o mesmo efeito que pulverizado. Certo. Então eu acho que está faltando um pouco de orientação correta, de uma discussão mais aberta, sem a questão da perseguição, do você está certo, eu estou errado, ou eu estou certo, você está errado. De uma discussão... Você estaria dizendo que é o método de pulverização que vem atrapalhando hoje? Grande parte e não é só aqui. Nós estamos com um problema complicado na Europa, nos Estados Unidos, com uma síndrome chamada CCD, tá? Que as abelhas estão desaparecendo, os americanos já colocaram 250 milhões de dólares na pesquisa e estão chegando à conclusão que é um problema de transgenia e alguns tipos de inseticidas. Eu queria que você colocasse como é que está o desenvolvimento dessa atividade com o meio ambiente. Como é que tem que ser acertado? Me parece que é uma atividade que tem
tem a compreensão do meio ambiente? Tem, porque você não ocupa espaço e não precisa desmatar nada. Você pega 30 comércios, você ocupa um pequeno beco, uma pequena alameda, uma pequena trilha dentro da mata, ela fica ali, não atrapalha ninguém, né? E ela gera uma riqueza de sementes e frutas em volta enorme, uma coisa muito grande. Então você não precisa, vamos supor assim, modificar o bioma para você explorar o bioma. Ok. E não precisa também atacar o meio ambiente da sua propriedade? Não precisa, muito pelo contrário, ela vai te dar uma condição muito melhor de vida naquele lugar. Ok. Ainda nesta edição, o mercado nacional e internacional. Quais são os países que mais consomem mel? E no próximo bloco, saiba mais sobre os benefícios do mel para a sua saúde. Eu volto já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Desde a Idade da Pedra, o ser humano já usa o mel como alimento. Pinturas de 9.000 anos antes de Cristo em cavernas revelam a existência dos caçadores de mel e que também já era usado como isca para caçar ursos. A apicultura, atividade de criar e manusear colmeias, tem origem no 7º milênio antes de Cristo. No Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo, o mel era considerado alimento dos deuses.